Então, motion palpation da articulação sacroiliaca. Então, vou posicionar o paciente sentado, como está aqui, e vou posicionar ao lado do paciente. Vou colocar, então, os 3 dedos aqui, na parte superior, média e inferior da articulação sacroiliaca. A ideia é não ficar aqui nem aqui, é colocar dentro da articulação. E, então, eu vou fazer 2 fases de movimento, ou 2 fases durante o teste. A primeira fase será inclinação lateral para o mesmo lado, e a segunda fase será a inclinação para o lado oposto, sempre avaliando essa articulação aqui à esquerda. E depois, é claro, troco, avalio, mudo de posição, me posiciono no lado direito e vou avaliar tanto na inclinação para o mesmo lado, quanto a inclinação para o lado oposto no lado direito. Então, o objetivo também é verificar aonde tem mais movimento. Esse é um dos objetivos do motion palpation da articulação sacroiliaca. No entanto, eu vou fazer as considerações aqui do que é a cinesiologia, né? O que é o movimento esperado durante o teste. Então, vamos iniciar então avaliando do lado esquerdo, né, a articulação sacroiliaca. Então, eu vou ter foco no comportamento do sacro durante o movimento. Depois eu vou ter o foco na articulação sacroiliaca, mas no movimento do ilíaco. Então, eu vou focar primeiro a minha percepção na articulação sacroiliaca e fazer uma inclinação para o mesmo lado. Então, eu vou fazer 2 a 3 vezes aqui, inclinando para o mesmo lado e observando o comportamento do sacro. Depois, eu vou fazer o meu foco agora de percepção vai ser sobre o movimento do ilíaco. Eu vou fazer então também 2 a 3 vezes, né, a inclinação para o mesmo lado, observando o comportamento do ilíaco. Depois eu vou passar para o lado oposto e repetir o mesmo processo no lado oposto. Então, quando eu faço a inclinação para o mesmo lado, aqui, com o foco no sacro, o que eu tenho que observar? Que o sacro vai ir para a antero-inferioridade, ou seja, ele vai para dentro da articulação e para baixo. Então, o comportamento do sacro, quando eu inclino para o mesmo lado, é ir para dentro da articulação e para baixo, ou seja, antero-inferioridade. E quanto ao ilíaco, eu vou esperar o que do ilíaco? Que ele vá para dentro da articulação e para cima. Então, o ilíaco vai para dentro da articulação e para cima, quando eu faço a inclinação para o mesmo lado. Bom, a segunda fase do teste agora é testando ainda a articulação sacroiliaca esquerda. Então, posicionando aqui os 3 dedos, como mencionado. Então, eu vou também ter o foco no sacro e também o foco no ilíaco, em duas fases dentro desse estágio, né? Então, agora, em vez de fazer a inclinação para o mesmo lado, eu vou fazer a inclinação para o lado oposto, tá? Então, na inclinação para o lado oposto, quando eu vou fazer o foco de percepção no sacro, o que tem que acontecer? O sacro, em vez de ir para baixo, ele vai agora para cima e para fora da articulação. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ele vai inclinar, no caso, na inclinação para o lado oposto, ele vai vir para cima e para fora da articulação. E no caso do ilíaco, né, no foco de percepção do ilíaco, eu vou então, quando eu inclinar para o lado oposto, eu vou observar que o ilíaco vai para baixo e também vai para fora da articulação. Então, eu vou fazer isso da mesma forma. Eu vou avaliar com foco no sacro primeiro, 2 a 3 vezes, né, deixando toda a minha percepção sobre o movimento do sacro. Depois, mais focado no ilíaco, vou fazer a inclinação lateral e vou observar também 2 a 3 vezes o comportamento do ilíaco, que no caso aqui tem que ser para baixo e para fora.